Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre panificação com fermentação natural. Eu sou Larson Pessotti e esse é o programa Jovem da Hora. Hoje, para conversar sobre panificação com fermentação natural, nós recebemos aqui Rodrigo Malek. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Rodrigo, conta aí pra gente o que é um pão com fermento natural. Bom, o pão com fermento natural é um pão que não leva nenhum aditivo químico. Ele é feito, como o nome diz, com produtos naturais. Que o fermento natural ele é basicamente só mistura de farinha e água. E assim, como que você descobriu isso? Quais são as diferenças principais disso do pão que a gente consome no dia a dia? Eu descobri por acaso, né? Eu sempre gostei muito de pães, então meu paladar foi se apurando e eu fui buscando coisas novas. E por acaso na internet um dia, lendo sobre pães ou buscando uma receita para fazer, que pudesse fazer em casa, eu encontrei esse fermento natural um dia falando lá no Google e busquei mais informação sobre isso e vi que era essa mistura de farinha e água num determinado período de tempo até de se transformar no fermento. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, comecei a ver o que era para poder entender e ver se eu conseguia fazer isso em casa para ter um pão diferente. Então eu fiz primeira tentativa, um vídeo que eu tinha visto pela internet e não deu certo a primeira vez, eu também não sabia, não tinha mais informações, e aí eu busquei mais informação, achei um outro site que me dava uma informação um pouco mais detalhada do que eu poderia fazer, e aí eu consegui criar o fermento. Então, com 12 dias mais ou menos de alimentando e descartando um pouco daquele fermento que ia gerando, com 12 dias eu consegui fazer o primeiro fermento natural. E assim, você tem histórico na família? Já trabalhou numa panificadora? Como que você decidiu assim, não, eu vou criar um negócio de panificação com esse fermento natural que eu consegui fazer dar certo aqui? Não tem nenhum histórico na família de panificação. Seria até bom se tivesse, né? Porque eu já teria um caminho a seguir, mas eu estou sendo o desbravador da família nesse segmento de panificação. Na verdade, eu não decidi pela panificação, a panificação que me escolheu, né? Quando eu comecei a fazer o primeiro pão, quando eu comecei a estudar sobre o processo, eu fui gostando do processo. Sempre gostei de cozinhar, então acabou que foi natural eu gostar do processo da panificação. E um dia, quando eu consegui finalmente fazer o primeiro pão, a minha esposa postou no Instagram dela e começou a cair alguns pedidos. De um dia para a noite tinha feito um pão, eu tive 9 para fazer na semana seguinte. Então Era o primeiro que tinha dado certo? O primeiro que tinha dado certo. Então, do nada, eu não tinha nunca feito um pão, eu tinha pedido para entregar 9. Eu fiquei desesperado como que eu ia fazer aquilo, não tinha equipamento, não tinha nada, tudo manual realmente. Consegui fazer, entregar, e na semana seguinte eu tive o dobro de pedidos de novo. Eu tive quase 20 pedidos, que aí eu tive que virar madrugada, e aí que eu fui sentir realmente qual era o trabalho, a dificuldade do padeiro, né? Do tempo que ele gasta, a dificuldade que tem de fazer. Mas foi assim que começou. No curso que eu fiz, até o professor lá, ele falava, né? Depois que cai farinha no pé, você se apaixona e não tem mais volta. E foi realmente assim que começou a minha caminhada na panificação de artesanal. Que legal. E assim, a gente está falando de quanto tempo atrás, quanto tempo tem que você já está com isso? Quais são os resultados que você obteve com essa experiência de panificação? Tem 1 ano e meio que eu estou realmente me dedicando à profissão, né, de fazer e vender pães como minha atividade principal hoje. E assim, eu tenho crescido bem, eu tenho tido uma procura muito boa, até muita gente vem buscando informação do que é a panificação natural, e assim, e hoje está sendo muito legal porque eu adoro falar sobre isso, né? Então hoje está sendo uma oportunidade bacana porque eu posso
levar essa informação para mais gente, que eu acho que muita gente não sabe realmente o que é panificação com fermento natural e qual é o benefício real disso. E assim, quando a gente começa a entender essa diferença, a gente vê o quanto que a gente está consumindo produtos que não são bons para a nossa saúde, né? Então é isso que me fez cada vez mais ir atrás de informação, de querer fazer mais, de querer chegar a ter mais pessoas, para que mais pessoas possam consumir um produto de boa qualidade. Você tocou nesse ponto, assim, quais são os principais benefícios desse tipo específico de fermentação? O principal benefício já parte do princípio que você só usa produtos naturais. Você não tem nenhum tipo de conservante, nenhum emulsificante, nenhum tipo de ácido agregado à massa. Ele é realmente farinha, água e sal, né? Que com o tempo ele é transformado num pão de uma qualidade diferente. Então, assim, o próprio nome em inglês, que é o sourdough, ele já é uma tradução de massa azeda, né? Essa massa, um fermento natural, ele é mais ácido, né? Então ele tem uma gama de bactérias ácido-láticas e de leveduras selvagens na sua própria composição natural. E essas bactérias que fazem todo o trabalho, elas se alimentam da farinha e água que é misturada ao fermento e elas geram os gases, elas consomem aquele açúcar natural do amido, transformam esse amido num amido resistente, que ele evita picos de insulina. Então, por isso que é uma massa com baixo índice glicêmico e ela, além de tudo, também pela longa fermentação, ela já é uma massa com um índice de glúten mais baixo do que os pães tradicionais que a gente encontra industrializado. Então, aquela sensação de inchaço já não tem mais. Não, ela reduz a praticamente zero aquela sensação de inchaço, né? O glúten se tornou um vilão, né? A gente vê hoje que muitas pessoas simplesmente param de comer o glúten. Tem intolerância, já porque problemas. Ele, justamente a longa fermentação e essas bactérias que tem, elas transformam numa massa bem digestível. Então você tem uma facilidade para digerir aquele glúten, você tem um pico de insulina menor, então você tem baixo índice glicêmico, já não transforma tudo que você come em açúcar muito rápido para o seu organismo. Aquela sensação de inchaço, de gases, todo o gás da fermentação, ele basicamente já é expelido no ossamento. Então todo aquele gás que os pães de fermentação muito rápida não liberam, ele já é liberado antes. Então aquilo não vai para o seu estômago, você não tem aquela sensação de inchaço. Então, realmente, quem não pode comer glúten são os celíacos, né? Os não celíacos acabam tendo essa sensação de azia, de má digestão, justamente pela fermentação muito rápida. Eu, esses dias, estive lendo umas composições de melhoradores de farinhas, né? Como que funciona e assim, as instruções de uso, né? Então, as instruções de uso para você fazer um pão francês, numa farinha que já vem com melhorador, uma mistura básica, são de 3 horas você já tem o processo inteiro completo, entre misturar e assar. Então, é muito rápido, não dá tempo das bactérias fazerem o trabalho de poder consumir aquele açúcar, gerar os gases necessários para a fermentação. Então aquilo vai ser fermentado posteriormente, depois que você consome. Então esse é o grande problema da fermentação muito rápida. E o pão, ele cresce por causa de toda aquela química que é jogada. Aquela química é justamente para fazer com que ele gere gases muito rápido, uma fermentação muito rápida, para você poder ter tempo de assar e ter um volume, uma demanda muito grande. E a fermentação não foi completa, né? Não foi completa. E no seu processo, no processo que você utiliza, esse tempo de 3 horas, ele vai para quanto tempo? Eu normalmente gasto mais de 24 horas para fazer o pão. Né? Isso é o período mais curto que eu faço os pães, é de 24 horas. Porque no dia anterior, na noite anterior, eu alimento o fermento por 2 vezes mais ou menos, para ter o fermento bem forte. De manhã eu começo já a fazer o processo. Se eu começar o processo às 8 horas da manhã, eu termino mais ou menos umas 8 horas da noite.
todo o processo de primeira fermentação, que é a mistura, dobras, primeiro tempo de fermentação em temperatura ambiente. Eu levo essa massa já para a geladeira, para ela maturar por mais ou menos umas 16 horas aí antes de assar. Então eu levo até o outro dia para assar. Então eu levo basicamente essas 24 horas para fazer todo o processo. E tudo artesanal, né? Tudo artesanal. Rodrigo, onde que as pessoas podem te encontrar para poder ver isso, para poder perguntar, tirar dúvidas sobre esse pão? Hoje eu tenho o Instagram, que é o Malek Baking, né, que eu tenho lá, eu posto toda semana. Lá tem o meu celular, né, o meu WhatsApp, onde as pessoas podem fazer os pedidos, podem ser feitos pedidos pelo direct também. Ali eu boto a foto de todos os produtos, do que eu faço semanalmente. Estou sempre postando nos stories também, ó, os pães que eu vou fazendo, as minhas fornadas. Rodrigo, é incrível assim, ver como que uma coisa comum, né, o nosso pãozinho, ele pode ser de uma forma tão complexa, Sim. assim como você fala. E é engraçado também que a panificação te escolheu, né? Então, escolheu. E assim, hoje, como você se sente sendo escolhido para fazer isso? Hoje eu sinto completo no meu trabalho. Uma sensação que eu nunca tive nos meus trabalhos anteriores. Eu sempre gostei muito da parte comercial, sempre gostei muito do meu trabalho, do que eu fazia, mas eu não me sentia completo da forma que eu sou hoje. E aí o empreendedorismo, ele te trouxe essa essência de estar completo, né? Sim, sim. Hoje eu consigo enxergar o outro lado da moeda, né? Eu vejo como é difícil ser empreendedor hoje no Brasil, a gente vê as dificuldades, mas a gente também vê que a gente tem uma capacidade de crescer que só depende da gente. Então, assim, hoje o meu limite é o que eu posso fazer. Então, depende só de mim agora. Então, isso é muito legal, que eu posso escolher o meu horário. Hoje eu posso trabalhar, eu tento escolher o meu horário, né? Eu falo que eu posso escolher o meu horário, é relativo também, né? Eu tenho que dar conta daquele tempo que eu preciso para fazer as jornadas semanais. Mas eu consigo esticar ou diminuir o tempo dependendo da temperatura do dia. Um dia mais frio, igual essa semana que a gente está vivendo, eu demoro um pouco mais de tempo para fazer as massas. Um dia muito quente vai muito mais rápido. Mas isso é o legal também, a gente vai lidando com essas variações que essa panificação artesanal traz. E é legal que a gente vai, cada dia eu vou aprendendo uma coisa nova. Rodrigo, e isso é fantástico, né? Porque em cada lugar, seja o negócio que for, ou panificação, ou onde quer que seja, o empreendedor ele vai estar suscetível a todo o ambiente, né? E antes da gente terminar, eu queria te pedir uma mensagem para o nosso internauta. Relacionando o desejo de empreender, a vontade de fazer o que gosta, de seguir por caminhos que não se sabe aonde que vai se levar, né? Bom, a mensagem que eu posso deixar é a seguinte: eu trabalhei por mais de 15 anos em empresas privadas, entre logística e departamento comercial. O meu estudo, toda a minha área de estudo sempre foi voltada para isso. E eu fui jogado, vamos dizer assim, para a panificação e para o empreendedorismo. Muita gente acha, às vezes, que é um passo atrás. Eu acho que eu não concordo muito com o passo atrás. Eu acho que depende só da gente querer vencer. Então, eu acho que quando a gente faz e a gente encontra o que a gente gosta, não tem barreira que pode acabar com a gente. Sim. Então eu acho que essa é a mensagem, da gente acreditar que a gente pode e correr atrás. O que a gente pode é isso aí. Dificuldade, a gente vai ter problema, mas o importante é não desistir e sempre seguir em frente. Eu acho que é isso aí que é o mais importante que a gente pode... E aliar isso tudo à felicidade, né? Realização pessoal. Realização pessoal é quando você faz o que você gosta. Sim. Rodrigo, muito obrigado por dividir um pouquinho do seu conhecimento, da sua história, do seu negócio com a gente. Sucesso aí pelos próximos períodos produzindo pão de qualidade. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui e poder falar para todo mundo um pouquinho da fermentação natural, que é uma paixão e que é algo que só traz benefícios para a gente. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado.
Meus amigos, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas no nosso site, endies.com.br, e nas nossas redes sociais, @endies. Um abraço e até o próximo.